Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos todos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. E nesse dia, que é o dia 6 deste mês de julho, nós estamos passando pelo livro de 1 Crônicas e também lidando com os capítulos 4 e 5, as genealogias, os descendentes, principalmente agora, das tribos, dos patriarcas, dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó e os seus descendentes. E é muito interessante que, dentre as narrativas, construindo a árvore genealógica de cada um deles, desde que, claro, eles ficaram no Egito todos aqueles anos e suas famílias foram crescendo, vieram para a terra de Israel, e vieram também dando continuidade às suas famílias, e vai se destacando um e outro por suas atitudes ou positivas ou negativas, para também entendermos como que eles estavam moralmente, espiritualmente, também se relacionando. Por exemplo, nós passamos por um personagem que se chama Jabes. Esse Jabes, que o seu nome significa angústia ou dor, porque a sua mãe registra este fato, de que quando deu à luz foi com muita dor a Jabes. Só que Jabes teve uma atitude muito linda diante de Deus e que lhe trouxe muitas bênçãos também, Pois ele se quebranta, ele se humilha e ele ora ao Senhor. E a sua oração, ela é bem impactante, sobre aquilo que ele estabelece de propósitos para a sua vida, para a sua família, e ele ora assim ao Senhor: como seria bom se me abençoasses e expandisses meus territórios. Então, primeiro de tudo, Jabes, ele desejou as bênçãos do Senhor. E ele sabia que existia princípios para também viver as bênçãos de Deus. E também com isso vinha sobre ele a prosperidade, a ampliação de territórios, E o Senhor, ele atendeu a oração de Jabes, E assim, em tudo que ele fez, ele também pediu para que o Senhor o guardasse do mal, e da aflição. Então é muito especial, e assim a gente percebe que a sua oração foi uma inspiração, também. Depois vai seguir na narrativa hoje, lendo a palavra, os demais descendentes das tribos. Ficou muito também claro, dentre os filhos de Jacó, de Israel, Rubens, ele foi o primogênito, o filho mais velho, mas perdeu a sua condição de primogenitura por um deslize, um mal feito, que ele teve quando teve relações com uma das concubinas de Jacó, desonrando seu pai. Mas esta primogenitura foi passada-se direito aos filhos de José, aquele José que foi para o Egito, e lá se tornou governador de todo o império de Faraó. Assim é que se desenvolveu. Mas foi na tribo de Judá, também aqui vai declarar algumas tribos que não cresceram tantas, outras mais, Por exemplo, a tribo de Simeão, teve um dos seus integrantes, Simei, ele teve 22 filhos, entre filhos e filhas, imagine. Mas não foram todos da tribo de Simeão
que tiveram famílias grandes, por isso ela não se tornou tão numerosa. Já foi diferente a tribo de Judá, que se tornou poderosa, numerosa, e também ela se tornou aquela que deu a dinastia, né, do governo, do reino de Israel, né, porque os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação. Então a gente vai aprendendo assim, né, a ir se movimentando dentro dessa família, né, que se alargou, né, cresceu tremendamente. No livro de Atos, quando estamos no capítulo 25, né, ainda está narrando esta fase da vida do apóstolo Paulo debaixo de um julgamento injusto, um julgamento com mentira, sem provas, né, porque tanto Félix quanto Festo, que agora chega em Cesareia como o novo governante, né, e depois o próprio rei Agripa, né, nenhum deles vê fundamento nas acusações e nem há provas. Paulo se defende, já fez isso diante de Félix, de Festo, né? E diante de Festo, quando os sacerdotes queriam armar uma cilada para matar Paulo, né, no caminho, né, e acabar com isso, o Paulo então, né, fez um pedido que era direito seu como cidadão romano e apelou o seu caso para o imperador, né, para César. E então o rei Festo, não tendo como negar, né, esse direito, então está aqui preparando Paulo para enviar para o imperador. Mas nesse momento chega o rei Agripa, né? E nós vamos ver amanhã, na próxima leitura, a defesa de Paulo diante do rei Agripa, que desejou muito ouvir Paulo. Era realmente um personagem, uma pessoa que estava chamando a atenção das autoridades naquela época. O Salmo 5, né, dos versículos 1 a 12, retrata muito, parece que a oração do apóstolo Paulo, né, também, e tantos que são indevidamente acusados, né? Ele diz: os orgulhosos não terão lugar em tua presença. Não, Deus resiste ao soberbo, pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. Quer dizer, não é o ambiente do reino de Deus. Mas Provérbios 18, 19 vai nos advertir. É mais fácil reconquistar um amigo, aliás, é mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Nós temos realmente que cuidar, né, muito dos nossos relacionamentos. Que Deus nos ajude. A paz do Senhor.